Começando agora mais um programa do Techland 2025, um evento de tecnologia e inovação do interior de São Paulo. Estou aqui com um cara incrível, eu não vou nem me eh, não quero nem apresentá-lo para não cometer nenhuma gafe, então, por favor, recebam aqui nosso podcast, Paulo Machado, por favor. Fala aí um pouquinho quem é o Paulo Machado para essa nossa audiência aqui. Maravilha, bom estar com você aqui, Paulo, bom, participar desse evento aqui, idealizado pela Camila e por dezenas de pessoas que com certeza estão contribuindo para ele acontecer. Eu sou o cara que reprovou a sexta série, sou o cara que filho de uma nordestina que com 13 anos de idade não conseguia mais passar fome na casa dos pais, então ela fugiu da casa dos pais para trabalhar em casa de família, em São Luís, Maranhão, que ficava a 150 quilômetros da cidade que ela morava. Eu sou o cara que não falava até os 5 anos e meio de idade, sou o cara que precisou da ajuda de 2 supletivos para concluir o segundo grau, sou o cara que já ficou devendo R$ 1.000.000, teve água cortada, luz cortada, telefone cortado, nome no SPC, no DPC, no Equifax, protesto em cartório. Cara que, viveu muitos desafios, mas o engraçado, Paulo, é que o mesmo cara que reprovou a sexta série foi o cara que depois se formou em direito, pós-graduou-se em direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, e passou 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil, que é o concurso de cartório. Virei tabelião de notas, tabelião de protesto, registrador de imóveis, títulos, documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais. Eu lembro que eu fui o cara que não tinha dinheiro para pagar R$ 500 dividido em 12 vezes num curso preparatório para concurso, e depois que eu passei 14 vezes, eu criei o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório, que recebia o meu nome, o CPM Concursos. E eu que já fiquei devendo R$ 1.000.000, hoje eu tenho o prazer de ter criado mais de 10 empresas multimilionárias. Nossa empresa, por exemplo, de leilões, só para arrematações próprias, nós já passamos da casa de 100 milhões, nos loteamentos mais de R$ 150 milhões. Eh, eu que não tinha condições de alugar nem uma sala de 20 metros quadrados para ter empresa, dentre várias empresas hoje em Alphaville, nós temos o maior centro de eventos de Alphaville, com capacidade para mais de 3.000 pessoas. E então, quem que é o Paulo Machado? Paulo Machado é uma prova de que a pessoa que está nos assistindo aqui, não interessa onde você está, se você sabe onde você quer chegar. Eu tenho um chamado do Senhor para poder gerar transformação na vida das pessoas. Eu já fiz milhões em vários negócios diferentes, já construí coisas maravilhosas. Eu que tinha que empurrar carro, Fiat 147. Hoje é engraçado, a gente tem mais de 50 carros. Eu que dormia no chão do apartamento de 20 metros quadrados, hoje a gente tem mais de 100 imóveis, é um negócio assustador. Mas tudo isso para mostrar para quem está nos assistindo que essa pessoa, como eu dizia para você aqui na nossa conversa informal, ela precisa entender que a inovação que a gente prega aqui na Techland não é simplesmente sobre tecnologia, é sobre a máquina mais poderosa da Terra, que é a nossa mente. Eu acredito sinceramente que o nosso cérebro é a arma mais poderosa do mundo. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu quero que você que está nos assistindo aí acredite que sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Então vai para cima e se pergunte: qual o hábito que você precisa para você chegar onde você nunca chegou? Vai para cima. Sensacional, sensacional. E falando do Techland, o Techland é um evento falando de inovação e tecnologia. E a gente acabou de ver aí na sua fala que a inovação, ela não necessariamente é 100% tecnologia, não é? Qual a importância que você vê de eventos e movimentos como esse do Techland para que a inovação e essa mentalidade chegue para mais e mais pessoas? Se não tiverem os eventos como esse aqui, simplesmente não vai acontecer. Paulo, o mundo sempre foi movido por eventos e sempre será. Quando eu penso, por exemplo, no cristianismo, eu que sou cristão desde os 15 anos, tudo começou no movimento que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, onde os discípulos se reuniram num local
e dali eles expandiram o evangelho após a morte de Cristo. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente pensa nos movimentos revolucionários que criaram constituições, eu que dei mais de 10 anos de aula de direito constitucional, também foram pequenos movimentos, 30, 40, 50, 70 pessoas. Só que o Techland é mais do que um movimento de 30, 40, 50 pessoas. Passaram que grandes nomes do Brasil, e nomes do Brasil que são conhecidos lá fora, inclusive globalmente. Eh, eu tenho certeza que, eh, de movimentos como esse, surgem as primeiras faíscas, os primeiros pontos de partida para próximos milionários. É bobeira falar, porque isso é certeza, Uhum. mas eu tenho certeza que de movimentos como esse surgem, inclusive, os próximos bilionários. Sensacional. São, movimentos que faz com que pessoas extraordinárias se juntem em um determinado lugar, porque eventos como o Techland, eles fazem com que, eh, as pessoas acessem uma coisa que a gente chama de mastermind, a mente superior. Como dizia Napoleão Hill, quando 2 ou mais pessoas estão alinhadas num determinado objetivo, elas acessam uma outra mente de onde ela pode extrair as informações necessárias. Essa mente superior é Deus. Então, pessoas unidas num determinado propósito é fantástico. Eu fico, assim, muito empolgado com iniciativas como essa, porque você falou no início, né, que é um movimento no interior de São Paulo. Isso é quase uma aberração falar que Sorocaba é interior de São Paulo, né, porque Somos do interior. Sorocaba, eu que sou de Alphaville e na Uhum. verdade nascido em Brasília, a gente nem enxerga mais Sorocaba como interior. Sorocaba é Orlando. Já tá Tô uma pensando em tirar meu visto também pra cá, entendeu. é isso mesmo, a ideia é essa. Então Sorocaba tá de parabéns. Uhum. Tem outros lugares que poderiam ter tido essa iniciativa, mas falta pessoas como a Camila, como você, que trabalham arduamente para fazer acontecer. Então, é mais do que um privilégio, fica aqui minha gratidão por poder palestrar num evento como esse e entrar numa atmosfera como essa, que é uma atmosfera de transformação. Eu adoro o meio acadêmico, o meio do ensino, porque ele me mantém jovem, ativo e com uma sede de fazer o tempo todo. Sensacional. Você trouxe um ponto muito interessante, que é muito gostoso e para mim brilha o olho, porque eu sou da educação também, sou apaixonado por educação, sou apaixonado por pessoas, na verdade. Uau. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente sabe que a aprendizagem, quando a gente pratica, eu costumo dizer que na prática a teoria é outra, né. É isso aí. Porque você vai lá, você estuda, o papel aceita qualquer coisa, né. O papel aceita qualquer coisa, você vai lá e tal, mas na prática lá, vamos ver. Então na prática é onde a gente aprende de verdade. E principalmente quando a gente consegue ensinar alguém. Isso, na verdade, é o máximo de conteúdo que a gente pode reter. Fala um pouquinho como foi sua trajetória da prática. Você falou: "Pô, perdi na sexta série ali já não passei e tal", só que depois olha quantas faculdades, quantos cursos e onde você chegou. Aonde que, essa parte da aprendizagem, teoria, prática, como que é isso? Como que foi a sua formação até aqui com É que isso? não dá tempo de falar sobre minha carreira toda, mas uma das minhas maiores características e uma das pessoas, eh, pelas quais eu sou apontado é como o homem do hábito. Eh, alguns me consideram a maior referência do mundo em hábito, né. Hoje, especificamente, eu bati 2.466 dias seguidos correndo 5 quilômetros todos os dias sem falhar nenhum dia, absolutamente nenhum dia. Isso d pra você ter ideia, dia 6 de dezembro eu vou bater 7 anos consecutivos. Uau! E milhares de pessoas inclusive foram impactados por esse meu hábito. "Paulo, é sobre corrida?" Não, é sobre ir até o final. É sobre fazer, inclusive, no pior dia. Eu sempre digo que o pior dia é sempre o melhor dia. O Denilson é muito meu amigo, jogador da seleção brasileira. Meu pato no tênis, ele vai ficar bravo quando ver esse corte aqui. Boa. Ganhou de mim 2 vezes, depois eu devolvi. E ele me zoa muito, porque eu falei que um dia eu
tive que correr esses 5 quilômetros numa viagem para a França, dentro do banheiro do avião. E ele falou: "Não, Paulo, para, isso aí até se for verdade parece mentira". Eu falei: "Cara, realmente, parece". Só que não é. E eu gravei eu correndo 37 minutos parado dentro do banheiro do avião. Caraca. Cara, mas o que que isso tem a ver, Paulo? Tudo, tudo. Hoje eu tô batendo também quase 700 dias seguidos fazendo 50 flexões, 50 agachamentos, 50 segundos em prancha, 50 abdominais. Eh, Além disso, hoje eu bati 463 dias seguidos sem falhar nenhum, fazendo oração na madrugada às 5 horas da manhã. Esse eu vi no seu Instagram. Esse eu dei uma stalkeada lá. Esse eu vi. Então, e aí são vários outros hábitos, né, já passei 365 dias sacando 50 vezes por dia. Eh, por quê? Eh, eu sempre digo pra galera que o sucesso que você ainda não tem, depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Ou de forma mais prática, nunca diga que você não é capaz de fazer alguma coisa se você ainda não fez por 365 dias seguidos. Então: "Ah, eu não sei falar inglês". Beleza, mas você já estudou 365 dias seguidos, pelo menos 30 minutos? "Ah, eu não consigo emagrecer". Beleza, você já passou 70 dias seguidos fazendo uma dieta, de repente a dieta carnívora aí, carne, água e sal, que já se comprovou que faz muito bem. Eh, então, sempre que eu quero conquistar alguma coisa, eu me pergunto: "O que que eu preciso fazer por 60 dias seguidos, por 90 dias seguidos, por 120 dias seguidos? Em qual intensidade que eu preciso fazer isso?". E eu tenho uma regra comigo de hábito que é a seguinte: FAD, faça antes de dormir. Se você não dormiu, ainda é tempo de fazer. Então já teve dia de eu ir extremamente cansado e fazer flexão de uma maneira absolutamente mal feita, o agachamento de uma maneira absolutamente mal feita, eh a prancha de uma forma absolutamente mal feita, da pior forma possível. Naquele dia, com Perfeito. certeza, eu fui o pior do mundo. Só que eu fiz, porque o pior dia, Paulo, é sempre o melhor dia. Quando você faz com raiva, quando você faz na força do ódio, porque mais importante do que fazer e do resultado que você vai ter naquele momento, é a mensagem que você manda para o seu cérebro: "Eu sou o cara que termina, eu sou o cara que vai até o final". Então, hoje eu sou um cara viciado em terminar, mas por ser um cara muito acelerado e gostar de sempre de grandes desafios, eu vencia numa área e de repente eu parava. Vencia numa outra, de repente eu parava. Depois que eu aprendi isso, eu fui construindo vários negócios, fui construindo várias amizades, fui construindo várias coisas sem a necessidade de abrir mão das outras. Exemplo, amanhã é Dia dos Pais. Uma das pessoas que chegou aqui comigo foi meu filho de 23 anos, que também é mentor na área de leilões, e que é o maior vendedor do nosso grupo, que vende centenas de milhões. Ele é um cara sensacional, porque eu aprendi a não escolher entre 2 coisas que são interessantes para mim. Eu aprendi a fazer uma coisa chamada emparelhamento de hábitos. E como é que você faz isso, cara? Você precisa justamente de ser o insano cara que faz todos os dias. Você tem que se perguntar: "Cara, como é que eu vou fazer apesar de", e não quando dá. Dentro da nossa empresa, de vez em quando chegam algumas pessoas que são extremamente organizadas, e eu adoro essas pessoas organizadas. Eu chamo quando são os homens, eu chamo de dobradores de cueca. É uma brincadeira interna para dizer o seguinte: esse cara, antes de fazer sexo, ele para e ele tem que dobrar a cueca dele e guardar dentro da bolsa. E aí, legal. Eu sou um cara acelerado que acredito que primeiro sempre vem o progresso e depois vem o processo. Só que a galera que é muito organizadinha, ela se gaba de ser perfeccionista, de ter todos os processos organizados e tal. Eu já começo falando o seguinte: o que que você conseguiu com esse processo até hoje? Porque você está aqui, né? Isso é sinal que esse processo não foi suficiente ainda para você criar o seu próprio negócio e fazer o processo. Porque é muito legal citar o processo do McDonald's, é muito legal citar o processo da Disney, é muito legal citar o processo da Apple, da SpaceX. Só que quando você vai para a história inicial desses caras, começou tudo bagunçado. A Disney teve um caos no início,
O Steve Jobs era um estúpido, um obsessivo que botava pressão o tempo todo para as coisas acontecerem, que ligava 2, 3 horas da manhã para as pessoas e ficava bravo se as pessoas não, eh, ficassem atentas ao que ele, estava falando, porque os insights batiam e cara, então, se alguém quer construir alguma coisa, Paulo, precisa entender que você vai ter que suportar, por mais organizado que você seja, os desastres do meio do caminho, porque as oportunidades, elas sempre aparecem em embrulhos estranhos. Se as oportunidades aparecessem nos melhores lugares, irmão, todo mundo era milionário. É, No verdade. Brasil, nós temos mais de 220 milhões de brasileiros e 300 a 400 mil de milionários. Ou seja, 99,9% da população não chegou ao milhão. É 0,1. E detalhe, 99% ganha, ou melhor, apenas 1% da população ganha acima de R$ 20.000. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 100 milhões de pessoas que ganham acima de R$ 20.000. No Brasil, nós temos apenas 1% da população, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. Então, eu aprendi uma coisa. Eu falei, cara, eu não nasci como David Beckham, com o melhor cabelo, olhos verdes, sendo inglês, falando 2 idiomas, 3 idiomas. Então, assim, para cada parte feia do meu corpo e para cada falta de conhecimento, eu falei assim: é 2 horas a mais de estudo, é 2 horas a mais de treino. Então, a gente só tira isso onde, ô Paulo? Na prática, cara. Na prática. Sensacional. Na prática, é fazendo. Entendendo que feito é melhor do que a mentira do perfeito que você nunca vai executar. Então, faça o que você pode com o que você tem, onde você estiver, e busque melhora contínua o tempo todo. Esse é o ponto. Sensacional. E falando de inovação, e uma das moças que veio aqui, a Helena, ela está no palco ali agora, ela falou mesmo sobre inovação, porque a inovação não é só sobre tecnologia, né? A inovação ela tem várias camadas, né? Uma das camadas Sim, dela é mentalidade. Aí mentalidade. você falou aí, pô, É, como você traz isso daí para é, o seu dia a dia para você se renovar, é. né? Por exemplo, eh, eu já participei como investidor na Batalha das Startups, eh, e na Batalha dos Investidores, na Record, e conversando muito com o João Kepler, com o Janguier, que foi meu sócio durante muito tempo, eles que são donos da Bossa Nova. Uhum. Hoje, o que é importante esse cara que está criando startup entender? O mercado não está mais só olhando o futuro, o mercado hoje quer startup que gere caixa. E se o pessoal não inovar nisso aí, pensar em geração de caixa já no início, vai sofrer para poder pegar investimento, que o pessoal já não tá tão animado para apostar sempre 2, 3, 4 anos. Futuro, olha O só. múltiplo de tecnologia baixou muito por conta disso. Então, às vezes, empresas que tinham múltiplo em relação ao faturamento de 10, de 15, de 20, baixou para 3, justamente por conta do medo da geração de caixa Tá, não acontecer lá na frente, sabe? entendi. Que o pessoal, beleza. O pessoal cita Airbnb, o pessoal cita Uber, o pessoal cita uma porrada de coisa. Mas e as outras milhares que que não deram certo? Sim, sim. Só Eles consumiu ele dinheiro. eles despontaram, né. Eles são os unicórnios, né, que São os voaram, né. unicórnios. Pode crer. Exatamente. Entendi. Show de bola. Renanzão, como é que tá? Gravando aqui. É? É, não, vai começar agora pra valer, pô. Aqui era só pra aquecer. Legal. Tá tudo certinho? Então, em alguns minutos aí, acredito que ela vai te chamar. Sim. É, mas Vai fazer o quê? mas Uns 5 minutos? como é que tá lá? Irmão, a gente tá indo pra reta final já. Ficaria horas trocando ideia aqui, horas, horas, que o papo é muito interessante. Então agora é o seguinte, pra nossa audiência aqui do Techland, eles não estão aqui, provavelmente, não assistiram. Qual o recado que você deixa para eles aí de inspiração que você vai trazer aí na sua palestra para a galera? Pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. E outro é melhor ser a pessoa errada no jogo certo do que a pessoa certa no jogo errado. Às vezes, tem nada errado com você. Você nem precisa se tornar uma pessoa diferente. Você só precisa sair de onde você está e
caminhar para um lugar que pode te levar para onde você nunca imaginou que poderia chegar. Tamo junto. Sensacional, sensacional. Paulo Machado, gente, parceiro, muito Obrigado, obrigado. Paulão. Obrigado, boa palestra para você e que você volte no TechLand no ano que vem. Tamo junto. Valeu, Um muito abraço. obrigado. Valeu, gente. Show?